Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Eu sou o servo Jason, está escrito ali no telão. E sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar nessa noite trazendo a palavra do Senhor para a sua igreja. Amém? Quantos estão compreendendo a minha fala? Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia, você que trouxe ela, no livro de João capítulo de número 6. João capítulo de número 6, versículo 60. Glória a Deus, como já falei, agradeço a Deus pela oportunidade, também a meus pastores e a todos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Diz a palavra do Senhor Jesus: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, diz-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se viesses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregá-lo. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe foi concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12 discípulos: quereis vós também retirá-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Está ali no telão, é o tema da mensagem de hoje, que estou compartilhando com a igreja, onde é o tema, né? Mas também uma pergunta. E essa pergunta eu faço para você agora mesmo, que você já vai, para você começar a meditar nela, amém? Eu vou trazer a resposta para você. Eu estava escrevendo a pregação lá em casa. Antes de eu começar a escrever uma pregação, eu estava fazendo ela no meu celular. Aqui. Mais fácil, né? Escrevi lá tudo. Aí hoje de manhã saí para o trabalho, me levantei já feliz, né? Motivado, me consagrei ao Senhor. E saindo de casa, já logo na esquina, meu celular pulou da moto. Pulou do nada, ele queria ficar lá na rua, jogado na rua. Falei, nossa. Aí eu voltei lá pegar ele, né? Quando eu levantei, estava quebrado. Nossa. Eu falei, meu Deus, a pregação que eu tinha escrito no celular. E agora? Aí Deus falou para mim, agora você, se você leu mesmo, você vai ter que ter na cabeça de cor. E você vai ter que pegar uma folha e começar a escrever. Tá bom? E eu trouxe isso. Na introdução eu coloquei assim: para onde nós iremos? Quando alguém aqui é motorista de carro, de moto, motorista, acredito que a maioria.
Quando você quer chegar a um destino, normalmente você usa um aplicativo, ou não? Você usa o GPS. Quando você quer chegar a um destino, você usa um GPS. O GPS, ele vai te dar instruções, ele vai te dar uma guia, ele vai te mostrar o caminho para onde você quer ir, né? O seu destino. Para nós que somos cristãos, filhos de Deus, nós é a mesma coisa, nós também temos um GPS, mas ele não é baixado lá no Play Store. No Play Store isso, né? Não, o nosso GPS é a palavra de Deus. Por quê? O Google Maps, ele vai te levar ao mercadinho. O Google Maps, ou o outro nome, Waze, ele vai te levar coloca lá, Parque Barigui, ele vai te levar ao Parque Barigui. O McDonald's, quem gosta de lanche, ele vai te levar para o McDonald's. Mas a Bíblia é o GPS que leva o cristão para o céu, que leva o cristão para perto de Jesus, que leva o cristão para se aproximar a Jesus. Amém? Você pode ver aqui, no texto que nós acabamos de ler na Bíblia, duas situações. Mas antes de você entender, talvez você leu a palavra, né, e você vê que os discípulos, eles ficaram desgostados, eles ficaram, não gostaram do que Jesus estava falando. Mas talvez você que está aqui, você não sabe, né, porque uns versículos anteriores, Jesus vai dizer para eles, após ele ter multiplicado os pães e os peixes, após ele ter feito um milagre, e a multidão, eu quero que você grave essa palavra na sua cabeça, amém? Multidão, a multidão que Jesus alimentou, diz que Jesus fez um milagre, e ele foi para o outro lado do mar, e a multidão estava de trás dele, amém? Repita comigo, a multidão estava de trás dele. Então, a multidão estava de trás de Jesus. E você vê que Jesus, ele se retira para outro lado do mar. E quando a multidão chega e não encontra Jesus nesse lugar, eles vão fazer o quê? Eles vêm, os barcos que estão chegando, eles já pegam carona e todo mundo vai. Vamos de trás de Jesus. Vamos para onde Jesus está. Lembre, para onde Jesus está. E disse que quando chega até onde Jesus está, muitos deles falam, Jesus, mestre, a gente te procurou a noite toda, e nós te encontramos, como foi que chegaste aqui? E ele disse, de fato você não me procura pelos milagres que eu fiz, né? Você me procura porque eu fiz a multiplicação dos pães e dos peixes. Olha pelo motivo pelo qual eles estavam procurando Jesus, porque ele tinha multiplicado os pães e os peixes. E ele disse, mas na frente ele vai falando, porque ele disse, nós queremos que o Senhor faça um milagre, assim como Moisés fez um milagre, e o maná do céu desceu, o pão do céu desceu. E Jesus disse, na verdade, o pão do céu é o pão do céu. O verdadeiro pão do céu foi o que o Pai mandou, que no caso era Jesus, para que morresse na cruz. Eu sou o verdadeiro pão do céu, não aquele pão que com os dias vencia, caducava, sabe? Não aquele pão que ficava velho, não. Eu sou o verdadeiro pão do céu, a minha carne é o pão do céu, a minha carne é o pão da vida. E os discípulos disseram, não, mas como, Jesus? Como é isso? Faz um milagre para nós aí, para nós acreditar. Faz um milagre aí. Olha, a incredulidade. Eles já tinham contemplado o milagre. Já tinham contemplado o milagre dos pães e dos peixes e ainda não acreditavam que ele era de fato Jesus que veio com um propósito para a terra. Amém? Então Jesus disse, vocês não me procuram exatamente, mas estão me procurando na verdade porque eu multipliquei pães, porque eu multipliquei peixes, mas eu posso lhe oferecer o pão da vida, eu posso lhe oferecer um pão que você vai comer e você não vai sentir fome novamente. Jesus oferece para nós o pão que tira a fome,
o pão que dá vida eterna. Enquanto o mundo tem muitas padarias ali fora, ali oferecendo de tudo. Isso aqui não é sobre padaria, não. Isso aqui é sobre o que o mundo oferece, o pecado. Amém? Então, quando eles chegam e eles veem Jesus, eles já ficam, quando Jesus fala aquilo, eles ficam já como que entristecidos, eles ficam como desgostados, porque não gostaram da palavra de Jesus. E nesse momento, eles começaram a se retirar, ou abandonar Jesus. Quantas pessoas hoje em dia que vão até Jesus, porque querem alguma coisa e Deus não dá, e se retiram dele, se afastam dele. Quantas pessoas que chegam até Jesus querendo somente um milagre, porque é o que nós vemos aqui. Quantas pessoas chegam a Jesus somente por aquilo que Ele pode oferecer e não por aquilo que Ele é. Nós temos aqui uma diferença entre uma multidão e os discípulos. Multidão e discípulos. E nós vemos aqui que a multidão, quando eles começam a se retirar, Jesus, ele olha para seus 12 discípulos e ele diz: e vocês não querem ir embora também, não? Só que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele olhou para Jesus e disse: para onde? Para quem nós iremos? Porque se você não sabe onde é um local onde você vai, quem é pessoa? Para quem nós iremos? Para quem? E quando ele chega e fala aquilo para eles, e os discípulos realmente reconhecem, dizem: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. A gente não é que naquela multidão, a gente está com o Senhor. Eu pergunto para você, tem discípulo aqui nessa noite? Porque eu estou vendo uma multidão. Mas eu não quero que você se identifique como multidão. Eu quero que você se identifique como alguém, um discípulo. Não vou falar no meio da multidão, porque os demais vão ficar como multidão e eu somente um discípulo, né? Mas que você se identifique como discípulo nesta noite e não como na multidão. Porque talvez, como falei na sexta-feira, tinha muita gente da Venezuela que veio ouvir a palavra de Deus. E eu falei, talvez muitas pessoas vêm hoje aqui porque a palavra é em espanhol. Amém, glória a Deus. Talvez muitas pessoas vêm na igreja porque lá na Igreja Aliança vai ter um culto em espanhol, então eu vou lá na Igreja Aliança. Sabe? Eles chegaram até o local aonde estava acontecendo o culto. Amém? Por isso que nós falamos, aonde eu irei ou a quem eu irei. Eles viram aonde estava acontecendo o culto. E eu falei, vocês viram aonde está acontecendo o culto? Ou vocês viram até Jesus? Até um encontro com Jesus? Porque eu tenho certeza que tem algumas pessoas aqui, que talvez estão aqui porque alguém lhe fez um convite e não queria vir. Mas veio para agradar a pessoa. Talvez seja esposa, a esposa veio, a esposa, tá bom, eu vou lá. E Deus te trouxe aqui para te dar uma palavra, que você precisa ser diferente, que você precisa vir para esse lugar, aonde Jesus está, para ter um encontro com Jesus. Amém? Como nós nos devemos aproximar de Deus? Como multidão? Ou como um discípulo? Eu vou entrar na Bíblia aqui, né? Amém? Livro de Lucas, capítulo de número 8. Versículo 43. Amém? A pergunta é, como nós nos devemos aproximar a Jesus? Como uma multidão ou como um discípulo? Ou como uma pessoa que realmente quer chegar até Jesus?
E eu vou falar alguns exemplos da Bíblia para você entender melhor. Aqui diz, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos tudo os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, de Jesus, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, as multidões te apertam e pressionam. E dizes, quem me tocou? Como nós devemos nos aproximar a Jesus? Como multidão ou como uma pessoa de coração aberto? Como uma pessoa determinada? Nós vemos aqui o caso de uma mulher que há 12 anos ela estava com fluxo de sangue, padecendo. E que quando viu falar de Jesus, ela foi até ele. Naquele então a história relata que as pessoas, as mulheres, quando estavam no seu tempo, no seu período menstrual, elas eram afastadas, por causa que isso era abominação, pecado, os consideravam os judeus, e ela era afastada para um lugar à parte, onde ela ia ser tratada. Logo depois que ela passasse seus dias, ela voltava para casa com seus filhos, sua família. E aquela mulher talvez foi e entrou o primeiro dia, bom, eu estou aqui, de amanhã eu volto. Já passa e eu volto. Na semana, nossa, demorou, mas vai passar. 2 semanas, 3, 4, 1 mês, 1 ano, 12 anos. Fez tudo, acredito que a família dela fez tudo para gastar e não conseguiu nada. E quando ela ouve Jesus, que é ali onde nós estamos focados, ela vai até ele. Só que ela não poderia ir de qualquer maneira, ela teria que se cobrir, porque era considerada uma mulher impura. Só que quando ela chega, quando ela ouve de Jesus, que ela vai se aproximando até Jesus, quando ela está querendo se aproximar de Jesus, ela tem que enfrentar um obstáculo. Alguém sabe qual era o obstáculo que ela tinha que enfrentar? A multidão. Glória a Deus. Porque tinha uma multidão apertando Jesus. Você sabe que quando uma pessoa é famosa, hoje as pessoas que têm fama ali, digamos, não sei, de repente um Fernandinho passando ali na rua, todo mundo vai querer correr lá. Eu acredito que aqui não tem ninguém assim que vai querer correr, Fernandinho, selfie. Acredito que não, né? Que nós seguimos Jesus somente. Amém? Mas quando um famoso passa na rua, é uma multidão ali apertando o cara, a pessoa para querer bater foto, para querer estar com ele, estou com ele. Jesus tinha fama. Então onde Jesus passava tinha uma multidão. Entenda isso. E essa multidão que se aproximava de Jesus por aquilo que ele poderia oferecer, porque eles queriam milagre, estava ali. E aquela mulher foi. E quando se deparou com a multidão, ela poderia muito bem ter voltado para casa, para onde ela estava, para o lugar do sofrimento, para os 12 anos de sofrimento. Mas ela não voltou, ela determinou no seu coração, se eu somente tocar na orla, eu serei curada. Tem alguém aqui que está determinando isso no seu coração? Quando ela vai se aproximando, tem aquela multidão. Agora imagine uma mulher com fluxo de sangue, só as mulheres sabem o que é aquela dor. E ter que passar no meio de uma multidão, que eles já estavam apertando Jesus. Imagina a mulher. Agora imagina aquela mulher que quando a pessoa perde sangue, querendo ou não, ela se desabilita, se debilita. Agora imagina 12 anos perdendo sangue, como não estaria aquela mulher debilitada? Então eu acredito que ela não foi andando pela multidão, com licença, que eu vou para onde Jesus está, com licença. Não. Ela estava debilitada. Eu posso imaginar, se você também entrar no mistério, você vai ver aquela mulher se arrastejando pelo chão até chegar a Jesus. É por isso que fala que ela tocou na bola do seu vestido. Ela não tocou em cima, ela não tocou na frente, ela tocou embaixo do vestido.
Então ela estava se rastejando pelo chão até chegar a Jesus. Então ela teve que enfrentar a multidão. Qual é a diferença de multidão para essa mulher? A multidão que estava do lado de Jesus queria um milagre também. Porque eu acredito que muita gente que estava do lado de Jesus estava: Jesus me cura, Jesus eu preciso de uma cura, Jesus eu quero um milagre, Jesus me dá um carro, Jesus me dá uma casa. Hoje não é diferente. Não é diferente hoje. Mas aquela mulher foi de coração realmente aberto diante da presença de Deus. E é por isso que ele disse no próximo versículo, ele disse: quem me tocou? Como é que Jesus vai dizer quem me tocou quando tinha uma multidão tocando ele porque queria milagre? Porque você vê ali a diferença, que a multidão não fazia diferença para Jesus, mas aquela mulher que veio com o coração realmente aberto e tocou nele, ele conseguiu sentir realmente que aquela mulher queria um milagre. Vamos passar para o seguinte, Lucas 19. Lucas 19. Capítulo 1. E tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu? E disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje mesmo convém pousar em tua casa. Diferença normalmente entre uma multidão e uma pessoa que realmente quer Jesus. Todo mundo queria ver Jesus. Todo mundo queria. De repente passa aqui, vamos dizer, outro cantor, Graviela Rocha. Vai dizer você que você não queria que ela fosse na sua casa tomar um café? Que ela entrasse na sua casa? Quem não ia querer? Graviela Rocha, eu quero que ela vá na minha casa me visitar. Muitas das pessoas que estavam na multidão queriam que Jesus entrasse na sua casa. Nossa, uma honra, Jesus entra na minha casa, vem, dorme na minha casa, Jesus. Tá bom, a Bíblia fala que o Senhor não tem onde repousar a cabeça, mas entra na minha casa essa noite pelo menos para você deitar um pouco. Mas, novamente vemos uma diferença entre multidão e uma pessoa que realmente queria Jesus. Porque a multidão estava clamando e dizendo: Jesus, entra na minha casa, Jesus faz um milagre, Jesus me cura, Jesus estou aqui. E aquele homem, quando ouve falar, Jesus está passando por Jericó, ele já vai lá. Quando ele vai chegando lá, ele se encontra multidão. Ele poderia ter voltado para casa e dizer: eu vou voltar para minha casa, logo depois eu sou rico, eu posso até pagar um restaurante desse ali, caro ali, aqui em Curitiba tem um ali ali mesmo, eu posso pagar lá e mandar chamar Jesus para ele ir lá comer comigo. Eu acredito que ele pode ser, eu sou rico, né? Disse que era rico, ele poderia, talvez, no seu entendimento, fazer isso. Né? Mas ele disse: não, eu não vou, eu preciso ver Jesus. Aí ele não viu o obstáculo. Entenda, a multidão, muitas das vezes representa obstáculo. Ele não ligou para o obstáculo, ele não se deixou vencer pelo obstáculo. Ele procurou a solução. E ele viu um pé de sicômoro. Ele foi lá em cima para ver Jesus. Ele teve atitude. Multidão não tem atitude. Quem é discípulo tem atitude. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Multidão não tem atitude. Quando ele vai para cima da árvore, é um nome bem difícil, sicômoro, né? Mas poderia ser uma árvore de caju, uma árvore de... qualquer árvore de manga, mas ele foi em cima da árvore. E o mais lindo que eu vejo quando leio a palavra é que ele queria ver Jesus, mas sabe o quê? Foi Jesus que viu ele. Quando você vem como discípulo realmente querendo ver Jesus, é Jesus que vai te encontrar, Jesus que vai te ver. E agora ele vai ver Jesus, e Jesus vai entrar na casa dele, amém? Então nós vemos que tinha uma multidão, e vemos a diferença entre a multidão e Zaqueu. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Diz: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, novamente em Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou, que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem. E chegando, ele perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. No 40. Então Jesus, parando, ou parou, outra tradução diz. Qual a diferença que você vê aqui entre a multidão e o discípulo? Qual a diferença que você vê aqui entre a multidão e aquele cego, aquele homem que era cego? Qual a diferença? Quando esse homem, que talvez há muitos anos, eu não sei se eu era cego de nascença, não estou lembrado, né, que a Bíblia fala de algum cego de nascença, mas aquele homem era cego. E quando aquele homem ouve que Jesus, ele ouviu, ele não viu, né, porque era cego, ele ouviu que Jesus ia passar por Jericó. E quando ele disse Jesus, ele começa a dizer: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diferença entre multidão e discípulo. Quem é discípulo reconhece quem é Jesus, reconhece a autoridade de Jesus. Multidão não sabe nem quem é Jesus. Ele está indo porque, muitas das vezes, eu já vi muito isso. Às vezes tem um evento ali na esquina, chega alguém querer doar alguma coisa lá, aí vai um grupinho de pessoas, aí começa aí outro, e daqui a pouco um pessoal, tem gente indo para lá, e começa um monte de gente ir atrás, porque alguma coisa tem lá. Alguma coisa tem lá, mas não sabe o que é. E assim mesmo, a maioria da multidão não sabia nem quem era Jesus. Aquele homem, ele conhecia a palavra, porque ele reconheceu que ele era filho de Davi, ele reconheceu que ele era o Messias, o enviado. Você vê que a multidão, em vez de conhecer, mandaram ele: faz silêncio aí, não perturbes o mestre. E ele começou a clamar mais alto. Sabe, Jesus, a meu entendimento, Jesus, e a nossos ouvidos humanos, eu não acredito que Jesus tenha ouvido ele clamar. Não acredito. Por mais que alguns pregadores falam que ele clamou mais alto. Porque imagina ele em contra de uma multidão. Imagina só ele, imagina a multidão. A multidão queria milagre também. Então a multidão também estava gritando: Jesus, aqui eu, Jesus, aqui, me salva, Jesus. Agora imagina só aquele homem.
Só que como Deus, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele reconhece aquele que realmente se aproxima, se achega a Ele com um coração aberto de verdade. O mais lindo é que quando Jesus está andando e a multidão ali, Senhor, eu quero um milagre, eu preciso de um milagre. E Jesus está andando e de repente no seu coração Ele sentiu aquela oração de verdade, de sinceridade, Ele parou. Olha a honra. Jesus parou para aquela pessoa que está orando com sinceridade. Tem gente que fala assim, eu vou orar às 3 horas da madrugada porque a fila é menor. Quando você ora com sinceridade, pode ter milhares de pessoas orando, Deus ouve a tua oração. Glória a Deus. Deus, Ele ouve a tua oração. Ele parou para aquela pessoa que era cega. Ele não parou para a multidão. Diferença entre multidão e discípulo é que o discípulo reconhece a autoridade de Deus, é que o discípulo se achega com sinceridade a Deus. Sabe uma coisa? Jesus, Ele não se impressiona por multidão. Jesus não está atrás de multidões. Jesus está buscando discípulos, verdadeiros discípulos. Porque Jesus, Ele poderia ter muito bem parado lá e começar a curar cada um que estava correndo atrás dele. Mas Ele parou para curar aquele homem que de verdade no seu coração determinou, reconheceu a autoridade de Deus. Amém? Quando nós, voltando ao princípio, quando nós queremos chegar, assim como essas 3 pessoas chegaram até Jesus, né? Elas já chegaram até Jesus com o coração aberto, né? A multidão, ela foi até Jesus, porque muitos ouviram falar, por lá, por aqui, está passando Jesus. Então, muitos da multidão foram aonde Jesus estava passando. Diferença entre multidão e discípulo. A multidão, ela vai, muitas das vezes, assim, eu vou lá na igreja, é mais um culto. Eu vou lá ouvir a palavra, é mais um culto. O discípulo, ele vai com o coração aberto se aproximar de Deus. Eu vou explicar melhor. A multidão, muitas das vezes, ela vai aonde estava passando Jesus, por exemplo. O discípulo, no caso aquela mulher, ela foi até Jesus. Você veio por causa do culto da palavra ou você veio por causa de Jesus? Até Jesus, até Cristo. Ou você somente veio ouvir mais uma vez um culto de Aviva Mais? Ou você veio realmente até Cristo? Porque a diferença entre multidão e discípulo é que o discípulo ele vai até Cristo, até se aproximar a Cristo. Essas 3 pessoas que eu falei aqui, elas foram até se aproximar a Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. A multidão segue Jesus pelo que Ele oferece. Nós sabemos isso. Muitas pessoas buscam Jesus por aquilo que Ele oferece e não por aquilo que Ele é. Discípulo não, discípulo busca Jesus por aquilo que Ele é. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono do ouro e da prata, de tudo que a terra tem. A multidão procura Jesus porque quer um carro. Jesus, eu só quero um carro. O discípulo disse, eu vou procurar Jesus de verdade, porque Ele é dono do ouro e da prata, e Ele pode me dar os carros que quiser, se Ele quiser ou não quiser. A multidão procura Jesus e fala, Senhor, eu só quero uma casa. O discípulo disse, eu vou procurar Jesus, porque a palavra disse que Ele é dono da terra e tudo que nela há. Se Ele quiser me dar um palácio, Ele me dá, mas se eu preciso. Resumindo, muitos procuram a bênção, outros querem um abençoador na sua vida. Amém? Multidão foi a mesma que crucificou Jesus. Pedindo em troca Barrabás.
pedindo: crucificai Jesus, crucificai-o, crucifiquem-lo. Então, multidão, muitas das vezes, quando não tem aquilo que ela quer, ela termina crucificando Jesus. Vou explicar um pouco melhor. A pessoa procura Jesus, Jesus não está dando o que ele quer, ele já sai falando mal de Jesus, que Jesus não existe, que Deus não existe, porque não fez o que ele queria. Sabe quando a pessoa passa por um momento difícil na nossa vida, que perde um familiar e começa a reclamar: Deus, por que o Senhor existe ou não existe? Quem aqui já ouviu falar daquela história do barbeiro? O camarada estava cortando o cabelo lá dentro da barbearia, e chega um homem e começa a pregar, e ele diz: eu não acredito que Deus existe, porque se Deus existisse, não tinha maldade no mundo, não tinha essas coisas que estão acontecendo no mundo. Aí o homem ia falar e ficou calado, foi embora. Quando ele sai da barbearia, tem um homem lá com um cabelo desse tamanho aqui. Aí ele já pega, vamos lá na barbearia. Quando ele chega lá com o homem, e ele diz: ei, eu não acredito que tem barbeiro, não. Mas por quê? Olha o estado desse homem. Mas é que ele não vem até a mim. Então aí está, Deus existe, o problema é que as pessoas não vão até ele. Aí está. E a pessoa somente vai quando convém, quando precisa de um milagre. Não dá, sai crucificando Jesus. Multidão crucifica Jesus. Discípulo, ele permanece até o fim. Nem que seja de longe. Nem que seja que, negou Jesus, mas estava lá. A primeira, a segunda, a terceira, estava lá, procurando estar perto do mestre. Amém? O pastor falou que eu falasse da minha história, né, do meu testemunho. Eu sou da Venezuela. Tem alguém da Venezuela aqui? Glória a Deus, aleluia. E eu vim para o Brasil há mais de 9 anos atrás. E hoje eu estava me lembrando de outra história, pastor. Quando foi o ano de 2018, no dezembro, eu tinha... Mas antes eu vou falar outra. Quando eu vim para o Brasil, eu falei para minha mãe que eu ia passar 3 meses no Brasil, 3 meses. E depois eu ia voltar para a Venezuela com todo o dinheiro que ia fazer no Brasil, porque no Brasil o pessoal é rico, ganha muito dinheiro. Falei, 3 meses só. 3 meses eu faço dinheirinho bom, eu já volto para a Venezuela, eu já faço o meu negócio lá, monto um negocinho. Cheguei no Brasil, 1º mês, 2º mês, 3º mês, 4º mês, 5º mês. E eu comecei a descer. Descer para o Rio, né, tomar cerveja. Descer para o pecado. Quando vi aquela brama de 1 litro, eu falei, nossa Deus. Na Venezuela só tem de latinha, né? Não tinha como. Eu falei, eu tenho que quebrar o recorde. O primeiro venezuelano a tomar 1 litrão. Imagina, eu não tinha Jesus, né? Amém? Cheguei e comecei a me afundar. Comecei a me afundar. Minha mãe me ligava e eu falei, mãe, não se preocupe não que eu estou voltando. Eu vou levar um dinheirinho lá e vou abrir meu negócio. Só demorou um pouco, né? Mas eu acredito que vai dar certo. Mas eu estava fazendo o quê? Saindo de bicicleta. Quem é de Roraima talvez vai entender, Roraima. Todo mundo anda com sua bicicletinha, sua garupa atrás. E uma mina, como chama? Uma pessoa atrás, né? E sou eu, era eu. Bermuda, sandália Kenny, camisa, polo. E umas mechinhas amarelas no meu cabelo para dizer que eu era brasileiro. Lá. Não sabia falar nada. Cheguei lá e andava nas praças lá e a primeira coisa que eu vi o tchá, 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 tchá. Eu falei, isso aqui não é reggaeton, isso aqui é diferente. Eu falei, nossa, esse aqui eu tenho que experimentar também. Minha mãe lá na Venezuela orando por mim e eu aqui, espera aí, mãe, eu estou trabalhando aqui. E eu não entendi, eu falei, eu vou voltar, mãe, não se preocupe. Passou o seu tempo,
E eu não conseguia voltar com o dinheirinho, porque já tinha gastado ele na cerveja, né? Não conseguia voltar com o dinheirinho. Toda vez que eu juntava o dinheirinho, eu ia lá e gastava. Então eu entendi que Deus, ele tinha um propósito. Porque eu queria voltar à Venezuela e montar meu negócio. Mas já são 9 anos aqui no Brasil. 9 anos. Sem ver muita parentela minha. Sem ver minha avó. Sem ver a minha irmãzinha que estava pequena, já está grande, está fazendo faculdade. Sem ver muita gente da minha família. 9 anos. Eu queria voltar, mas eu estava errado. Eu estava correndo de trás das coisas erradas. Mas sabe o que era o mais lindo de tudo? Para você que talvez pensa que não tem jeito, é que enquanto eu estava correndo de trás das coisas erradas, Jesus estava correndo atrás de mim. O anjo do Senhor estava correndo atrás de mim. Eu ia para a esquerda, ele ia também atrás de mim. Ei, filho, ei, não é por aí. Eu te trouxe para o Brasil para mudar a tua história, não para você ficar do mesmo jeito que você estava lá na Venezuela. Eu te trouxe para fazer algo diferente com você. Um dia recebi o convite numa célula, por isso que eu gostei da aliança, porque na aliança tem célula. E onde eu congregava em Roraima tinha célula. E através de uma célula, uma pessoa me convidou. Essa noite eu tinha bebido muito. Quando era o dono da vila, ele foi lá e disse: deixa eu fazer um convite para você ir na minha célula. Só que antes dele falar, ele bateu a porta. Eu falei: nossa, eu fiz uma festa aqui a noite toda, o dono da vila vai me mandar embora. Para onde que eu vou? Mas ele não falou, ele disse, ele olhou a bagunça e ele falou assim, no quarto, fora, eu vim te fazer um convite para a minha célula. Aí eu falei: será que eu vou? E eu não sabia se eu ia, né? Falei para meus colegas, eles falaram: vamos. Aí eu falei: acho que não. Quando foi a noite, aí as coisas já mudaram. Eu falei: nossa, eu vou lá. Eu falei para meus colegas: vamos. E eles falaram: a gente não vai, a gente vai beber. Eu sei que vai soar um pouco ruim o que eu falei para eles. Eu falei: vocês moram no meu quarto. Eu vou para a igreja e vocês vão beber, não vai dar certo. Você vai ter que procurar seu canto. Sabe? Foi meio ruim, né? Mas aí ele falou: tá bom, vamos na célula. Aí eu fui na célula. Nossa, eu fui na célula com um negócio por aqui, aquele negocinho roxinho por aqui, que tinham feito em mim. Uma pessoa. E eu cobrindo aqui assim. E o pregador começou a falar. E ele deu uma mensagem lá, e quando ele falou assim: eu te trouxe da Venezuela para mudar a tua história aqui no Brasil. Eu não te levei ainda na Venezuela porque você vai voltar do mesmo jeito que você está. Eu te trouxe para mudar a sua vida. E aquela noite eu aceitei Jesus, me reconciliei com Jesus. E eu comecei a andar nos caminhos do Senhor Jesus aqui no Brasil. Quando foi no ano de 2018, eu tive uma escolha. Eu tinha juntado um dinheiro e eu falei: agora é tempo de eu voltar para minha casa. A ver a minha família, a ver minha avó, a ver meus irmãos. Mas alguma coisa dentro de mim falava: não. E eu falei: para onde eu vou, Jesus? Manaus. Tem alguém de Manaus aqui? Glória a Deus. O tecladista. Manaus. Eu falei: Jesus, mas eu não conheço ninguém em Manaus. Mas eu conheço. E eu estou te levando lá. Era no dezembro, irmãos. A época onde você tinha que estar com sua família. Normalmente você está com sua família no dezembro, né? No Natal. E eu tinha o dinheiro. E eu falei: será que eu volto para minha casa, para minha família? Mas eu já tinha outro pensamento. Eu tinha Jesus na minha vida. Eu falei: Jesus, mas se eu voltar, eu sinto que lá na frente, Jesus, o Senhor ainda vai me levar para Manaus. O Senhor ainda vai me levar para Santa Catarina. O Senhor ainda vai me levar numa boca de fumo para pregar a palavra para aquelas pessoas que estavam lá. O Senhor ainda vai me colocar num ônibus lá em Manaus para me pregar numa parada de bus, uma estação de bus, um terminal. O Senhor ainda vai me levar em Curitiba.
O Senhor ainda vai me colocar na Almada, onde tem meu companheiro que está lá atrás, companheiro de trabalho. O Senhor ainda vai me colocar na Almada para me pregar para ele estar aqui hoje com sua esposa. O Senhor ainda ia me trazer essa noite aqui, depois de um ano, que eu congrego aqui há um ano, graças a Deus já. E quando eu cheguei aqui, eu tive um sonho, pastor. Eu sonhei um dia que eu estava ministrando no altar. Eu sonhei. Só que a gente às vezes duvida, e eu conhecendo o meu chamado, e eu duvidei, eu falei, eu não creio. Eu era novo também, né? Eu ficava assim, eu acho que não. Será? Não. Tem a minha prometida aí, minha noiva. E ela falou assim, você tem que acreditar no que Deus está falando. Eu te vejo lá. Eu falei, eu fiquei assim, não sei. E hoje estou aqui depois de um ano. Mas sabe por quê? Porque um dia eu falei para Deus, eu não fiz aquela escolha para onde eu ia. Eu poderia ter ido para a Venezuela. Mas eu falei, para quem eu irei? E eu fui até Jesus, e hoje eu estou aqui. E eu acredito que você que está nesse lugar, teve escolhas também, para você ir para um boteco, para você ir para um mundão, para você ir para a boca de fumo, para você voltar para a cachaça, para a droga, a prostituição. Mas você não vai para um lugar, você vem para Jesus. Você vem para Jesus. Jesus, ele diz que Ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, através dEle. A palavra é o nosso GPS, que nos leva ao nosso destino. Na palavra temos o caminho, Jesus. O nosso destino é o céu, é Deus. Esse é o nosso destino. Não é um lugar aqui na terra, é o lugar que Deus está preparando melhor. Deus já preparou para nós. Deus já preparou. E eu pergunto para você hoje, nessa noite, será que você está indo para um lugar? Ou você está vindo até a Cristo? Será que você foi numa igreja, lugar, aqui é um lugar abençoado, mas nós somos falhos, pecadores, pessoas que erramos? Será que você foi a um lugar por causa de alguém? Ou você veio à igreja por causa de Jesus, olhar somente para Jesus, focar somente em Jesus? Eu te faço essa pergunta hoje. Porque tem pessoas que já estão indo para outros lugares. E Jesus está dizendo, vem para mim. Eu convido os músicos a virem aqui na frente. Para quem eu irei? Nós já sabemos que onde já podemos falar que é a casa de Deus. Mas quando chega aqui, agora para quem? Para onde eu irei? Para o vício novamente? Para onde eu irei? Para o que o meu coração sente? Para um quarto de depressão? Para uma noite triste de choro, como eu me encontrava em Santa Catarina, porque passei pela prova, porque Deus me colocou e umas provas que eu quis entrar também. E estando lá, eu fui a Santa Catarina, de Manaus a Santa Catarina. Não porque eu queria vir para Santa Catarina, não. É porque tem um ser que eu amo muito,
que é meu pai, que ele não entendeu o chamado. Hoje ele entendeu, mas naquele não entendeu o chamado de Deus. E ele acabou fazendo coisas erradas. O único que eu tinha por perto, porque minha mãe ainda está na Venezuela, ela quer vir. Ela quer, mas ela não quer largar minha avó. Tem aquilo tudo, eu não vou sair de lá por causa da tua avó. E a minha avó não quer sair porque ela já está velhinha, ninguém quer ir para outro país tendo sua casa, sua estabilidade. O único parente que eu tinha por perto, o dia que me convidaram para me pregar numa igreja, eu fui pregar em Manaus, e quando eu estou pregando na igreja, alguém chega e liga para mim e diz: ó, teu pai, ele cometeu um crime em Santa Catarina. E após ele ter cometido o crime em estado de embriaguez, ele do quarto andar, do quinto andar, ele se jogou para tirar a sua vida. Eu falei para a pessoa: não fala mais nada, eu vou pregar. Eu não parei, eu fui pregar a palavra de Deus. Após pregar a palavra de Deus, eu fui no altar e comecei a falar para Deus: Senhor, a tua palavra disse: crede, será salvo tu e a tua casa. O dia que eu escolhi vir para o Brasil, é porque eu escolhi vir para você, vir para Jesus. Eu não aceito isso. Deus me mostrou que quando meu pai se jogou do prédio, que ele caiu no asfalto, ele tinha colocado a sua mão segurando ele. Porque ele disse: as portas do inferno se abriram para ele pelo que ele fez, mas pela misericórdia e pela minha palavra que diz: crede, será salvo tu e a tua casa, eu tive misericórdia dele. Pela sua vida, Deus pode ter misericórdia de alguém da sua família. Através de você, Deus pode alcançar a tua família se você acreditar. Para quem iremos? Se você estiver vindo para Jesus, se você estiver indo para Jesus, a sua família também estará logo também seguindo seus passos. Ele não morreu, está preso, 22 anos de cadeia, 1 ano que não vejo ele mais. Estive no júri popular, foi difícil para mim como filho. O único parente por perto agora me abandona, mas eu digo: glória a Deus, aleluia. Eu clamei em Santa Catarina, chorando lá no chão, eu me ajoelhei de madrugada, tinha um bom emprego lá em Santa Catarina, mas eu estava sozinho, sem família, em prova, em pecado. E eu disse: Deus, Senhor, se o Senhor tem uma oportunidade, se o Senhor ainda acredita no que o Senhor me entregou, Senhor Jesus, me tira desse lugar e me leva, Senhor, me leva até o Senhor Jesus. Não é o lugar, é para quem você vai. Eu pedi para ir para Ele. Aconteceu mais uma prova e de repente vem alguém e me primo e me liga: primo, vem para Curitiba. Eu peguei minha moto 160 e ela estava quase passando 160 por hora. Eu vinha a toda velocidade. Só que no caminho, olha como a gente esquece. Assim como eles esqueceram o que Jesus fez, a multiplicação dos pães e dos peixes, eles esqueceram rápido. Queriam outro milagre. Eu esqueci que eu tinha pedido para Deus me tirar de lá. Eu esqueci. E eu comecei: Deus, por que o Senhor está me tirando daqui? Eu não queria sair daqui. Cheguei em Curitiba. Cheguei perdido aqui. Nossa, grande cidade. No segundo dia eu já queria voltar de novo. Meu primo falou: Negal, você não vai voltar para lá. Vou te fechar no quarto, mas você não volta. Tá bom, né? Eu fiquei pensando assim, né? E de repente Deus falando comigo assim no meu coração, fala: eu vou visitar uma igreja. E comecei a procurar a igreja pelo Google Maps lá, mais perto ali. Igreja pentecostal. Falei: vou procurar aquelas pentecostais de fogo. De repente meu primo, sim, ele não sabe nada, ele fala: primo, você quer ir na igreja? Eu falei: meu primo que é do mundo convidando eu para a igreja? Ele é do mundo, mas ele é de Jesus, amém? Ele vai vir para Jesus. Eu falei: amém. Mas como é que ele está me convidando para a igreja? Ele falando de mim, de Deus para mim, sendo que eu poderia falar para ele. Mas entenda que muitas das vezes a gente se encontra em situações que a gente precisa ouvir também de Deus. Fez o convite, ele fala: primo, eu trabalho com uma moça lá no meu lanchonete, no lanchonete que eu trabalho.
eu vou te fazer um convite, eu vou falar para ela se recepcionar lá na igreja. Falei, tá bom então, eu cancelei o outro e vim para a igreja. Quando eu cheguei ali, começaram a me abraçar os irmãos, eu fiquei, nossa, uma alegria, né? Me lembro de muitas pessoas aqui. A pessoa que me recepcionou é minha moça linda prometida. Amém? Eu não ia, a gente não tinha nenhum interesse. Cheguei, ela me convidou, venezuelana. Que eu vou querer saber de venezuelana? Estou no Brasil, vou procurar uma brasileira. Mas Deus começou a me tratar. E quando eu cheguei aqui, um dia ela falou para mim, tem uma vigília na igreja, 6 de abril do ano passado. E vou ministrar lá. Eu falei, então eu vou lá. E quando eu vi essa mulher pregando, eu falei, nossa Deus, eu acho que eu vou mudar de ideia. Eu acho que o Senhor quer me aliançar com uma venezuelana para nós voltar para a Venezuela depois pregar para os venezuelanos, para a Colômbia, Peru, para os países. Entendi o propósito, me afirmei na igreja e hoje estou aqui. Seguindo Jesus, trazendo vidas para Jesus, trazendo almas para Jesus, alcançando a cidade, alcançando a empresa onde eu trabalho, alcançando o lugar onde eu vou. E a minha felicidade, como eu falei, meu companheiro está aqui. São 3 da minha empresa, os outros moram longe, mas estão aqui. A minha felicidade de ver cada um que foi no encontro estar aqui. Eu me lembro de cada um que foi no encontro que eu tive um momento assim. Eu me lembro, os que estiveram no meu quarto, os que estiveram comigo, eu me lembro. E foi bênção. Então eu falo para você, eu escolhi ir para Jesus. E você? Para quem você vai esta noite? Fique de pé em nome de Jesus.